Egito. E o que a gente tem para falar com o Egito? Por que nós vamos falar do Egito? Eu já falei para vocês aqui em várias aulas que nós temos dentro da história a antiguidade oriental e a antiguidade clássica. Dentro da antiguidade oriental, nós já vimos lá, já falamos lá atrás sobre, né, os acádios, sumérios, babilônios, sobre a Mesopotâmia, sobre os fenícios, sobre os persas, sobre os hebreus. Né, e nós já falamos sobre vários povos da antiguidade. Que página é? Página é? Por enquanto, nada de página. Nós já falamos vários povos da antiguidade oriental. Está faltando, talvez, a civilização mais importante da antiguidade oriental, que são o Egito. Então, durante essas próximas semanas, nós vamos estar trabalhando com a principal, né, talvez a principal civilização da antiguidade oriental, que é o Egito. E por que o Egito é a mais importante? Ou por que o Egito traz para nós toda essa importância? Bom, primeiro, de todos os povos da antiguidade oriental, é aquela que tem a história mais preservada. De todos os povos da antiguidade oriental, é aquela que tem a sua história mais preservada. Se você for para o Egito, você vai ter lá no Egito, né, as pirâmides de Quéops, Quenfre, Miquerinos, você vai ter a Esfinges de Gizé, você vai ter o templo de Luxor, o templo de Karnak, ou seja, nós vamos ter muito da história do Egito preservada. E aí a pergunta que se faz é, por que o Egito tem uma história preservada e outros povos da antiguidade não têm essa história tão preservada? O que fez com que o Egito tivesse a sua história preservada a ponto de hoje, né, nós sabemos muito sobre a civilização egípcia. Além dos templos de Luxor, de Karnak, além das pirâmides de Quéops, Quenfre, Miquerinos, além das Esfinges de Gizé, existe uma infinidade, né, de pequenos templos espalhados por todo o Egito. Grande quantidade de sarcófagos foram encontrados, né, a famosa múmia de Tutankhamon. Vira e mexe, a gente tem exposições que percorrem o mundo inteiro, mostrando toda a riqueza da história da arte egípcia. A pergunta que eu faço é, né, por que, né, nós temos a civilização egípcia tão preservada? E é a pergunta que eu deixo para vocês aí, né? Valendo um bombom sonho de valsa, na hora que eu voltar para a sala de aula. Por que a história do Egito ela é tão preservada em relação a outras histórias? Eu vou compartilhar uma dica aqui para vocês. Eu estou com um mapa do Egito aqui na frente, né? Nós temos aqui em cima as pirâmides de Quéops, Quenfre e Miquerinos, temos as Esfinges de Gizé, templo de Luxor, né? Templo de Karnak. Nós temos vários exemplos aqui. Angel. Pergunta, o porquê a história do Egito é tão preservada? O que faz com que a história seja preservada e de outros povos não? Porque é um grande mistério, porque tem muitas escritas nas paredes dos sarcófagos e em todos os monumentos. Não. Porque eles eram mais desenvolvidos e conseguiam guardar as coisas melhor? Tinham tempo, mais lugar? Não. Eles têm muita história e eles foram um dos povos mais importantes na antiguidade. Não. Eles sabiam escrever. Não. As estruturas deles eram bem fortes e resistentes? Não. Eu não sei, mas será que é porque eles não eram tão atacados como os outros povos e aí conseguiam manter suas
coisas por mais tempo. Quem está falando isso, Ananda? Eu. Eles não tinham guerra, então, tipo, não explodia tudo. Que fator determinou que eles não foram tão atacados? Qual é o fator que determina isso? Você tem ideia? Eles fazerem coisas que sejam fortes, tipo. Não sei. Não. A Nanda, ela respondeu metade da... Por causa dos exércitos desenvolvidos. Não. Eles não ficavam tão perto do mar? Não, ó, se você olhar aqui no mapa, ó, mar Mediterrâneo está aqui. Porque tem um deserto. Então Oi? eles não ficavam. É porque tem um deserto? Não era meio, tipo, não era fácil de chegar lá para as pessoas irem atacar eles. Quem está falando isso? O João Gabriel? Não, o Pepe. O Pepe? Então é o seguinte, vou dever um bombom para Nanda e um para o Pepe. Por que eu vou dever? É o seguinte, a gente vai dizer o seguinte, a gente diz o seguinte, as condições geográficas do Egito foram determinantes para que eles não fossem atacados. E quais são as condições geográficas do Egito? Primeiro, quando eu olho aqui ao lado esquerdo da história, eu tenho deserto. Quando eu olho o sul do Egito, é deserto. Quando eu olho o lado direito do Egito, é deserto. Deserto. O Egito, que vai se desenvolver ao longo do rio Nilo, ele está envolto por desertos. Deserto. Ao estar envolto por deserto, a possibilidade de outros povos invadirem, né, o Egito era muito pequena. Então, o Egito ele foi muito pouco invadido. O Egito praticamente ele não sofreu grandes invasões. Quando a gente pega, por exemplo, a Mesopotâmia está numa região de planície. E aí havia uma facilidade muito grande de povos atacarem a região da Mesopotâmia, que era rica em água e desenvolvimento agrícola. Conclusão, cada vez que um povo atacava a região da Mesopotâmia, ele destruía a história. No caso do Egito, isso não acontece. No caso do Egito, como ele está protegido por desertos, a probabilidade de invasão de povos a esta região, elas diminuíram consideravelmente. Conclusão, a região, né, do Egito passa a ser preservada dentro da história. E aí nós temos o quê? Grande quantidade de elementos históricos para poder contar a história do Egito hoje em dia. Nós estávamos antes da pandemia, São Paulo estava com uma exposição sobre o Egito. Né? Alguns anos atrás veio para o Brasil uma outra exposição sobre os sarcófagos dentro das pirâmides. Então, de vez em quando aparecem exposições que vêm para o Brasil. Na Europa, isso é muito comum. Quem já viajou para a Europa, quem já foi, por exemplo, para Paris e entrou no Museu do Louvre, o Museu do Louvre tem um setor gigantesco só da parte de Egito. Né? Você tem no Museu do Louvre a representação de um templo egípcio. Então, assim, o Egito... Angel, pode falar. vou pedir pro Felipe ele desmontar o microfone, porque ele fica toda hora escrevendo no chat, toda hora fica... a China não é importante de saber. Para, Felipe, pelo amor de Deus, velho. Angel, ele tá porque falando tá de falando que a gente novo, pulou retomando conteúdo. naquele assunto. Que pular Mas o o Felipe conteúdo. não é Ele não professor, entende que você já cara. explicou 1000 vezes que a gente não vai estudar China e Índia. É importante, mas, gente, Não a gente é só pulou, isso. qual é o problema? Não é isso, ele não entendeu por que pulou. Eu vou falar pela enésima vez, né? Vou de novo descompartilhar a tela. É a última vez que eu vou falar sobre isso. Egito. Então, no Egito, essa, né, condição geográfica ela é fundamental para esse processo
de a gente ter preservada toda a nossa história. E a história egípcia, ela é muito importante, tá? Muito bem, dentro desse processo, o que nós temos mais aqui de importante? Bom, existia um historiador, eu vou colocar aqui também para vocês, tem que interromper porque senão não me funciona aqui o bate-papo. Só para mais um detalhezinho, toda essa questão que está sendo levantada aqui, assim que terminar a aula, eu estou levando para a Sandra também, tá? Porque na primeira aula são todas as aulas o mesmo questionamento. Então, o questionamento do Felipe está sendo levado para a Sandra assim que acabar a aula, eu estou ligando para ela e levando esse questionamento, tá? Muito bem, eu vou colocar aqui, existia um historiador chamado, estou colocando no bate-papo para vocês lerem, tá? Historiador chamado Heródoto. Esse historiador chamado Heródoto, ele tinha a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Tá? O Egito é uma dádiva do rio Nilo. Qual é o significado disso? O Egito, ele só existe em função do rio Nilo. Nós acabamos de ver que do lado esquerdo eu tenho deserto, ao sul eu tenho deserto, ao lado direito eu tenho deserto. Portanto, a única possibilidade do Egito existir é se eu tivesse um rio cortando estes desertos. Quando nós pensamos em 3.000 antes de Cristo, ou seja, quando eu estou pensando, né, no período do estudo do Egito, eu estou falando em 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás do que nós vivemos hoje. Qual é a possibilidade, né, desta sociedade de se desenvolver dentro de um deserto? Nenhuma. Nem no passado e nem no presente. O deserto não me dá a possibilidade de ter nenhum tipo de desenvolvimento agrícola. Portanto, a única possibilidade desta civilização se desenvolver foi a partir do momento do Rio Nilo. É o Rio Nilo que vai me propiciar, que vai me gerar condições para poder que uma sociedade se desenvolva nesta região. Por isso que o historiador, o Heródoto, que era um historiador grego, dizia: o Egito é uma dádiva do rio Nilo. O Egito, ele é um elemento fundamental para que esta sociedade possa se desenvolver. Por quê? Porque através da água do Nilo eu posso desenvolver a agricultura. E é através da água do rio Nilo que esta civilização consegue se desenvolver. Então, o rio Nilo, nós estamos pegando aqui, né, desde a parte baixa do Nilo, que é aqui a região, né, da saída do Nilo, até o seu início aqui atrás, né, na região da Núbia. Ele vai percorrer aí praticamente 6.700 quilômetros, e ao longo desses 6.700 quilômetros nós vamos ter o quê? Vários povos, né? Várias gens, num primeiro momento as gens, essas gens vão se criar tribos, essas tribos vão formar 2 reinos, e esses reinos vão dar o que nós chamamos de civilização egípcia, que é o que nós vamos ver aí ao longo das próximas aulas. O Egito, ele só existe em função do Nilo. E por que isso? Porque o Nilo foi elemento fundamental para o desenvolvimento da agricultura. Quando eu estou pensando numa civilização 3.000 anos antes de Cristo, a única maneira dela se desenvolver é se eu consigo produção, né, desenvolvimento agrícola. E esse desenvolvimento agrícola se dá através de quem? Se dá através da água do rio Nilo. Por que eu estou batendo... Eu posso fazer uma pergunta? Claro, Saba, por favor. A resposta do Pepe e da Nanda, que eles, mais ou menos, cada um deu metade, Sim. Isso quer dizer que os egípcios, eles não foram muito atacados, porque por eles viverem no deserto, é muito mais complicado as outras terras, os outros povos chegarem lá para conseguir atacar eles, é isso? Perfeito. Isso, tipo, é meio difícil acesso, tipo, você não consegue entrar lá fácil, então as pessoas não destroem tanto, por isso que eles têm essas coisas tão conservadas desse jeito assim.
Vou tentar pegar outra imagem aqui. Deixa eu pegar outra imagem. Se eu consigo pegar uma imagem do Egito atual, ou seja, olhando de cima. Vou ver se eu tenho aqui alguma imagem que me mostra melhor aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se essa aqui pode me servir. Vamos ver aqui, se eu desço aqui. Ó, eu tenho parte aqui, tá? Aqui, se você está olhando aqui do lado, eu tenho aqui ao longo aqui, ó, o Rio Nilo, tá? Que é para estar seguindo minha flechinha aqui. Ó, do lado aqui esquerdo, aqui, deserto. Do lado direito, eu tenho o deserto do Saara. E ao lado aqui embaixo, eu tenho o deserto da Núbia. Vamos ver se essa imagem de satélite, ela me abre a imagem de satélite. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Vamos tirar, se eu consigo tirar isso aqui daqui, se eu fecho. Não, eu não consigo fechar essa daqui. Mas se eu pegar uma imagem, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, imagem de satélite, do Rio Nilo, do Nilo. Imagem de satélite do Egito. Vamos ver se a gente consegue ver a quantidade de deserto. Cara, olha aqui, perfeito isso aqui. Essa imagem aqui, essa imagem é perfeita. Vamos ver se ela abre. Ó, dá para ver essa imagem? Está compartilhando com vocês aqui? Sim. Então, ó, essa imagem aqui, o Canal de Suez, Golfo, Península da Síria, o Egito aqui. Ó, tudo isso aqui é deserto. Tudo isso aqui, olha o Rio Nilo onde está. Está vendo o Rio Nilo aqui cortando? Ó, deserto, aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Aqui ao sul, isso aqui é o sul do Egito. É o deserto da Núbia. Angel, dá para você aumentar a imagem ali, eu Vamos ver clicando aqui. Isso, aí. vamos ver aqui se ela aumenta. Não fez muita diferença. Não fez muita diferença, né? Pensei que ia aumentar. Essa lupinha, quando você bota a lupa em cima da imagem, o local que você botou a lupa vai aumentar. Sim. Ó, esse daqui dá para ver legal. Essa que está aqui do lado esquerdo. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Arábia, deserto da Arábia. Ó, o Egito. Isso aqui tudo é deserto, aqui, ó. E aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo é deserto. Então, se eu tentasse invadir ele pela Arábia, eu tenho que atravessar o deserto arábico. Se eu tentar vir pela Líbia, pelo Chad, eu tenho que ter deserto do Saara. Se eu tentar vir por baixo, deserto da Núbia. Então, a possibilidade, sem contar aqui, né, o Mar Morto, sem contar, né, a possibilidade do mar. Qualquer tentativa de ataque é muito difícil, é muito complicado. Então, na verdade, o fato de eu ter um rio cortando ao longo desse deserto é que fez com que a gente tivesse a preservação de toda a história. E não só a preservação, mas o Nilo se transformar num elemento importante para todo o desenvolvimento agrícola. Então, ó, olha que legal, essa imagem dá para ver bacana. Olha o rio como ele vai cortando todo o deserto, vai cortando todo o deserto. Então, eu só posso ter, na verdade, uma vida se eu tiver esta água aqui do Rio Nilo. E é isso que vai possibilitar o desenvolvimento da civilização egípcia. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não. Não? Tá bom. O que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou pedir para vocês pegarem a apostila 3, vou colocar aqui também no chat, apostila 3, ou unidade 3, como quiserem, página 5, tem na apostila 3, página 5, tem 3 questõezinhas, 3 questões e um pequeno texto. Vou ler o texto para vocês aí. O texto diz o seguinte. Opa, está fugindo aqui. O Rio Nilo foi muito importante. Mas não tem.
Apostila 5, apostila 3, página 5. O Nilo foi muito... Página 5. Oi? Não tem página 5. Tem sim. Abertura da unidade aqui, ó. Eu sei, exatamente. Perfeito. Tá. Tá bom. Aí diz o seguinte. Obrigado, Sabá. O Nada. é muito importante para diversas civilizações africanas da antiguidade. Leia o que diz a historiadora Sophie Delplanques sobre o uso desse rio pelos egípcios. Os egípcios se adaptaram tanto às exigências quanto aos benefícios trazidos por esse rio, de mais de 6.700 quilômetros de extensão, sem buscar dominá-lo. Assim, as fundações dos grandes templos se encontraram a uma boa distância do lençol freático. A sociedade egípcia é uma sociedade majoritariamente agrícola. A cheia do Nilo traz a fertilidade ao Egito, não só através das águas, mas também depositando as margens do lodo fértil. Porém, dois perigos ameaçavam o Egito. Por um lado, quando a cheia era mais forte que o normal, por outro, quando era mais baixa. Desplanques, Sofia, Egito Antigo, Porto Alegre, blá, blá, blá. Aí tem 3 questõezinhas. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e vocês respondam a essas 3 questões. Eu vou mutar a minha imagem, vou mutar o meu som, mas eu estou aqui. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que você quiser fazer, você vem, faz a pergunta, sem problema nenhum. Quem é o engraçadinho que está brincando? Quem foi que está fazendo o desenho? Não fui eu. É uma tal de Júlia Deinert. Não sou eu. Não sou eu. É a Júlia. Júlia Deinert. Angel, desculpa. Desculpa, Angel, fui eu. É porque eu apertei no botão aqui e eu achava que ia ser outra coisa. Era pra me levantar minha mão. Ok, tudo bem. Desculpa, agora eu não sei nem como sair daqui. Fala, Samuca. Lá Sem em querer. cima, lá em Eu tô cima na casa- tem stop share. Pepe. Angel, Primeiro, Samuca. é que eu esqueci meu caderno na minha casa, que eu tô na casa da minha avó, que a minha mãe saiu. E eu só trouxe as apostilas que eu ia usar das últimas 2 aulas, só que eu não sabia que você ia usar o caderno. Não, tá bom. E eu não tô na minha casa. Mas ele não tá usando o caderno, ele tá usando o livro. Você não tem nenhuma folha de papel aí? Não tem nada que você possa escrever a resposta? Vou ver se minha avó tem alguma folha de sulfite. Tá bom. Alguma dúvida a mais? Pepe, você estava com dúvida? Angel, posso responder a resposta no caderno? Sim, por favor. Posso? Pode. Angel, se couber do lado, pode colocar do lado? Sim, pode. Tá. Meio-dia 24, vou dar 5 minutinhos. Olha o vídeo, olha o vídeo. Vai tomando como? Você vai falar palavrão, pelo menos muta o microfone, né? Ao respeito. Malu, coloquei no chat para você. Professor. Aí, página 5, responder as 3 questões. Obrigada. Ô, Angel. Então, pode Angel? falar? Pode falar? Oi. É que eu tô sem um livro. Você pode me falar qual é a pergunta? Quais são as perguntas? Angel, pode deixar que eu leio para ele. Não, assim, alguém tem como tira uma foto e manda no WhatsApp para ele e manda no print. João, eu vou te mandar, tá? Tá.
Mandou? Nossa, calma. Desculpa aí. Mandei. Tá. Mandou? Senão eu vou abrir aqui a plataforma. Eu estou abrindo a plataforma e eu já coloco aqui na tela. Chegou, João. Obrigado. Nada. Está na tela aí, compartilhado aí, tá? Angel, Pode falar. a gente vai corrigir as questões hoje? Essas questões? Sim. Sim, já vou falar já, mas vou dar mais um minuto só. Tá bom. Eu vou discutir já. Pronto? Calma aí, tô na última. Peraí. Então. Pronto? Peraí, tô na última. Eu acabei já. Então vamos nós aqui. Primeira questão. Explique o significado de utilizar o rio Nilo sem buscar dominá-lo. Quem quer responder? Eu. Eu quem? Eu. Vai. Lucas Melo. Pra, tipo, não ficar só pra eles, sabe? Não ficar o Rio Nilo só pros egípcios, sabe? Não ficar só pra eles e dividir um pouco com o mundo inteiro, né? Sei lá. Não. Não, não é isso. Não. Eu já posso tentar responder? Claro. Eu coloquei assim:
O rio Nilo é importante para a sobrevivência de povos, mas ele fica mais próximo dos povos egípcios. Mais ou menos. Pensa aqui, ó. Utilizar o rio Nilo sem dominar, sem ter o controle sobre ele. Quando eu penso em ter o controle sobre ele, significa eu interferir no seu curso, interferir no seu caminhar. Ou seja, eu vou utilizar dele sem fazer mudanças geográficas nele. Hoje em dia, por exemplo, quando você pega aí, tem várias cidades que têm rio, eles criam barragens para construção de hidrelétrica, constroem barragens para aumentar ou diminuir o fluxo de água. No primeiro momento, o Rio Nilo não foi dominado. O Rio Nilo ele foi utilizado na sua plenitude. Aquilo que ele pode me dar, eu utilizo dele. Então, ele me trazia cheias. Das cheias, eu utilizava as águas para poder transformar a minha região numa região fértil para poder produzir. Na época da vazante, eu acabava utilizando o rio para poder plantar e fazer a colheita. Pessoal, alguém está com o mutem para mim, por favor, que está dando ressonância aqui. João, acho que é o teu que está aberto, está dando ressonância, por favor. Obrigado, cara. Angel, então da minha resposta, a parte que eu acertei foi que o rio Nilo é importante para a sobrevivência dos povos. Sim, é importante, mas quando ele fala assim, em buscar, sem buscar dominá-lo, é sem interferir na sua natureza. Aquilo que ele me traz é dele que eu utilizo. Ele me traz as cheias, eu utilizo para gerar fertilidade do solo. Ele me traz a seca, eu utilizo para poder plantar e colher. Então, quando eu penso em sem buscar dominá-lo, é sem interferir na sua natureza e absorver o que ele pode me dar. Tudo bem? Ok? Segunda, por que os perigos que ameaçavam o Egito também vinham do Nilo? Por que os perigos vêm do Nilo? Quem quer responder? Eu posso tentar? Pode. Posso tentar? Primeiro, quem falou primeiro, quem falou segundo. Quem vai falar primeiro? A Bia? Pode ir, Bia, primeiro. Porque barcos inimigos vinham dele. Não. E também por causa da cheia. Posso? Vai, Nanda. Haviam dois perigos. Por um lado, quando a cheia era mais forte que o normal, por outro, quando era mais baixa. Mais cheia podia alagar e mais seca podia fazer uma seca e eles não iam ter mais agricultura, perder os alimentos. Perfeito. Os perigos vêm do Nilo por quê? Porque se eu tenho uma enchente descontrolada, automaticamente o que vai acabar acontecendo? Eu vou acabar inundando regiões que eram importantes para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o período de seca, se eu tiver uma seca muito forte, eu vou ter o quê? Uma região sem produtividade. Então, da mesma maneira que o Nilo é fonte de vida, ele também pode me trazer problemas, tanto na enchente quanto nas secas. Ok? Última. Observe a imagem. Opa, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar? É que você poderia repetir a resposta do 2, por favor? Só para ver se está certo? Sim. Se está parecido? Sim. Os perigos vêm do Nilo. Que perigos seriam esses? O fato de ter uma grande enchente, esta enchente poderia me provocar o quê? A inundação de povoados, e a seca poderia me trazer o quê? Uma grande seca poderia não permitir que eu tivesse o desenvolvimento agrícola. Então, a partir do momento que eu não domino o Nilo, que eu deixo ele o seu curso normal, que eu não interfiro na sua natureza, ele pode me trazer problemas. Quando eu tenho uma grande enchente ou quando eu tenho uma grande seca. Alô. Respondido? Angel, eu coloquei, na verdade, o que a Nanda falou e também eu acrescentei que ele é disputado pelos povos. Ok. Por último, observe a imagem e responda se o rio Nilo ainda é importante para o atual Egito. O que vocês acham? Ele é importante ou não? Sim.
significado. No que o Rio Nilo hoje é importante? Você vai falar assim, agricultura, mas hoje o Nilo tem uma importância muito maior que a agricultura. Alguém sabe me dizer para que é? Para poder tomar banho, beber água e etc. Não. Coisas importantes da vida. Turismo. Turismo, ele é importante, mas ele tem uma atividade econômica mais importante ainda. Eu posso falar minha resposta? O sal dele, Sustentabilidade de água. O sal dele. Não. Comércio. O comércio. A pesca. Hoje o Rio Nilo... a locomoção. Não tem como pescar lá. Hoje o Rio Nilo ele é fundamental para o desenvolvimento do comércio. Quando nós vimos aquelas imagens... Cara, vamos tentar voltar aqui, te compartilhar aqui de novo, ver se a gente consegue pegar aqui. Professor. Aqui, peraí, vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Não, essa daqui não. Peraí. Esse não. Professor. Oi? Você vai postar as respostas no blog também? Essas 3 respostas não, porque elas nem aparecem no blog para gente. Isso é só para a gente abrir discussão. Todas as outras eu estou colocando diretamente no blog, sem problema nenhum. Tá? Tá. Você pode repetir a 3, por favor? Sim, vou repetir. Eu não finalizei ainda. Então, vamos lá. O que nós temos aqui em relação à questão número 3? Então, observe a imagem e responda. Ele ainda é importante para o atual Egito? Sim, ele é muito importante. Ele ainda é uma fonte de atividades econômicas fundamentais para o Egito. Dentro dessas atividades econômicas, qual é a mais importante? O comércio. Mas ele é só uma atividade comercial? Não. Atividade comercial, atividade de transporte, atividade de turismo, relações e comunicações entre cidades. Então, o Rio Nilo ainda é um elemento muito importante para o desenvolvimento econômico do Egito. Ok? Bom. Eu coloquei assim, ele ainda é uma fonte de atividade econômica, de transporte, etc. Gel, posso falar minha resposta? Sim, claro. Sim, tem o mesmo significado, porém ele tem algo a mais no comércio. Tá, ele tem a mesma importância, porém hoje o comércio é a principal atividade econômica do Rio Nilo. Bom, ok, 12h39. Segunda-feira a gente então dá sequência ao Egito, tá? A gente entra precisamente como se dá o desenvolvimento, o que ocorre, como que ele está economicamente, politicamente e a sociedade. Ok? Então, segunda-feira a gente volta a trabalhar com o Egito. Ok? Angel, não é nessa segunda-feira que a gente vai trabalhar sobre aquele trabalhinho, né? Não. Pode ficar tranquilo que o trabalho e a apresentação do vídeo eu aviso uma aula antes, com certeza, e vou colocar no blog também. Ok? Valeu, galera. Um abraço. Obrigado pela aula, Angel.